humilhada, despedida, podia dar processo, iludida, o rolê todo, só bora. Oi gente, tudo bem? A Luana aqui, obviamente, quem mais seria? Bora contar pra vocês a minha primeira experiência de trabalho, quando eu fui despedida, teve treta, foi um rolê louco. Sempre que eu conto na live, o pessoal sempre quer saber mais e hoje eu vim contar resumidamente. E pra gente chegar no meu primeiro emprego, a gente precisa voltar pra 2015, onde eu recém tinha me formado do ensino médio, me formei em 2014 e eu não tinha condições de pagar uma faculdade, minha mãe não tinha, né, de pagar uma faculdade privada, particular, então eu estava estudando para passar no Enem, tentar a URGS, que é uma faculdade daqui, e estava de boa em casa, até um certo dia, quando a minha mãe, ela entrou em casa, ou já estava em casa, e falou: Luana, tu vai com a fulana ter uma reunião para trabalhar no laboratório dela. E eu fiquei tipo... tá, não tinha opção, né? A gente sabe, não tinha opção. Beleza, na semana fui lá, tive a reunião, era tipo final da semana, assim mais ou menos, teve a reunião. E aí quando eu cheguei lá, estava a fulana, que era a nossa vizinha de apartamento, e ela era dona de um dos laboratórios de exame sanguíneo aqui do Rio Grande do Sul. Ela era uma das donas, e aí ela topou, né, com a minha mãe, fui lá na reunião, então estava a fulana, que era uma das donas, e estava a que cuidava de todas as matrizes desse laboratório, né? Tive a reunião, ela falou: gente, topa, Luana, tu vai trabalhar aqui, as meninas têm gente de férias, então elas estão precisando de ajuda no telefone, né, algumas coisinhas ali, tu vai fazer isso, aí depois, se tu quiser, tu pode ir pra recepção, mas assim, tu fala demais, tá? Vê se aqui tu se controla, não fala muito. Já começou aí, eu já fiquei tipo... Pensei comigo, né? Eu falei, tipo, nossa, tipo, é óbvio, assim, que eu sei me controlar, eu sei os momentos de falar, né? Mas, enfim. Aí ela continuou, eu só tinha 17 anos na época, ela falou: quando tu fechar 18 anos, a gente vai assinar tua carteira, vai ser tudo certinho, só bora. Beleza, a gente teve a reunião, ela falou assim: ah, tu vai fazer uns R$700 por mês, ok? A gente consegue agora te dar R$700 por mês, e é isso. Vai lá no RH pra gente terminar, ela vai terminar de explicar e semana que vem a gente já começa. Fui pro RH e aí ela, né, falou assim: ah, vai trabalhar das 6 a 1, né, 6 da 1, de segunda a sexta, R$500 tá bom, né? Eu tava com 700 na cabeça, mas eu só tinha 17 anos, então eu só concordei. Tá, R$500, né, tá bom. Aí ela me ensinou, falou como que eu ia ter que bater o ponto, enfim, quando chegasse, né, e tal, me apresentou ali um pouquinho as pessoas, fui pra casa um pouco assim, né, tipo, meu Deus, zero controle da situação, né, pois é, só vai piorar. Na próxima semana comecei a trabalhar lá. E como eu comentei, tinha gente de férias, então eu tinha neste primeiro momento um lugar para sentar, enfim. Eu estava trabalhando na parte do faturamento, onde era eu e mais 6 meninas. Me ensinaram quem que cuidava de plano de quê, como é que eu tinha que atender, como é que eu tinha que falar. Assim, ajudavam de um pouquinho, até que passou ali a primeira semana, todo mundo voltou, porque era no começo, tá? Eu comecei a trabalhar em março, assim, acho que era dia 2 de março que eu comecei a trabalhar lá, ou dia 1º, foi bem assim, foi bem no comecinho. E aí, enfim, elas tinham voltado, né, tava todo mundo, e aí, gente, que começou meio que o caos. Eu tive que fazer até um resumo, que o Ice comeu, Ice é meu cachorro, tá? Porque, gente, eu não lembrava de muita coisa, e aí nisso voltou um monte de coisa, eu falei assim, meu Deus, será que o vídeo vai ser curto? Não sei, mas assiste, que vale a pena. Dividir experiências, né? Então, como eu falei, era eu e mais 6 meninas, né? Tinha a superior do faturamento, que era quem mandava nessa área, que era a minha superior também, que eu tinha um carinho enorme, que a gente vai chamar de Wanda. Aí tinha a Wanda, a Flávia, a Ana, a Larissa, a Tayane, e tinha mais uma que o Arce comeu um nome porque a gente criou nomes fictícios, mas fica na mente que tinha mais uma moça, que agora eu vou criar Carolina, não sei, Camila. Então Wanda era a nossa superior, era a que mandava ali no rolê todo, ela era muito querida, cuidou muito de mim lá, sou muito grata por ela. Estávamos todas lá, e quando todo mundo voltou, já começou que eu não tinha lugar pra sentar, não tinha nem cadeira. Me deram uma cadeira velha, pensando aqui na idosa, né, gente, lordose desde sempre, a tristeza bate, né? Então me deram uma cadeira quebrada, velha, e eu não tinha mesmo lugar pra sentar, que eu ficava ali, então eu ficava onde dava. E era sempre, tipo, nunca tinha uma entrada na mesa, né? Tem os armários, aí vem a mesa assim e tem a entrada, né?
todo mundo ficava na entrada. Eu ficava de frente sempre pras gavetas, sabe? Mas como eu acabei virando um fast food, eu mal ficava na sala, né? Vocês vão entender. Mas enfim, já não tinha onde sentar. E aí, como um bom estagiário, um bom primeiro emprego, quando tu é novo, assim, né? O pessoal meio que tira proveito e meio que aconteceu isso, mas tudo bem, segue a história. Eu era pra atender o telefone, ajudar uma coisinha ou outra com ela, certo. Só que daí eu comecei a fazer tudo. Eu fazia os trabalhos dela, eu atendia telefone, eu arrumava prateleira, eu arrumava arquivo, eu ia comprar pão, eu ia comprar café da manhã, eu ia entregar pagamento, eu ia no banco. Literalmente uma pessoa faz tudo. Mas enfim, era de boa, eu gostava de estar fazendo mais coisas, não ficava só numa, mas R$500 por mês, né, amores? R$500 por mês. Começou nisso que eu tinha virado um faz tudo. E aí, no meio dessas 6 meninas, a gente tinha 2, uma era novata, então ela não se pronunciava assim muito, mas ela não gostava de mim. E tinha uma que já tava lá um tempão, que era a Tayane. E ela não gostava de mim, ela deixava claro que não gostava de mim e ela, tipo, me infernizou lá dentro. Mas eu sempre good vibes, mas assim, eu sempre tive uma maturidade. Eu respeitava muito o ambiente, então eu ficava quieta na minha, eu não respondia, eu ficava, sabe, se respondia era na mente. Mas eu vou contar aqui algumas situações pra vocês entenderem até a gente chegar no na treta, né? Que é o que todo mundo quer saber. Teve um certo momento que eu atendi o telefone e cada uma delas lá cuidavam de um plano. Então pediram pelo plano X. E o plano X era da Tayane. Então, né, eu atendi, laboratório, blá, 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 bom dia. Ela falou assim, quero falar com o plano X. Eu falei, beleza, um minutinho. Perguntei, Tayane, você pode atender o telefone? Agora você está ocupada? Não. Então, beleza, passei a ligação e como uma boa faz tudo, eu tinha que fazer outra coisa, tava arrumando os outros negócios e fui arrumar os outros negócios, né, lá numa outra sala. Quando eu voltei, a Tayane ainda estava no telefone e ela estava falando lá com a mulher, blá, 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 blá. Ela viu eu chegando, ela tirou o telefone, ela não falou nada pra mulher no telefone, tá? Ela tirou o telefone, ela falou, Luana, escuta aqui, tu acha que quem sou eu pra ter que arrumar tuas coisas? Porque tu tá passando a ligação errado, presta atenção, porque eu não tenho que agora responder tudo. Eu não tenho que resolver os teus problemas, porque tu tá passando a ligação errado. E voltou pro telefone. E nisso eu fiquei tipo, calma, mas desculpa, ela não deixou nem eu falar. E aí eu fiquei tipo, gente, mas pediram pelo plano X. Plano X não é da Tayane? Aí eu até perguntei, né? Eu falei, plano X não é da Tayane? Falaram que era. Eu falei, gente, eu não sou louca, mas ela tava querendo me fazer de louca já, né? Esse tipo de coisa assim aconteceu bastante, sabe? Mas ok, vida que segue. Tudo bem, chegou a hora do almoço. Ai, as pessoas que eu mais gostava, que era a Wanda, a Camila e a Francine, eu gostava bastante delas. Elas saíam na hora do almoço, era 11h30, e eu ficava com as que não gostavam de mim. No caso, barra Tayane e Larissa. Eu ficava com elas lá dentro e eu sempre fiz tudo que me mandavam. Teve um certo dia onde eu tinha terminado tudo e aí eu tava quase na hora delas voltarem. Eu peguei o telefone, né? Fui ver ali uma coisa e aí a Tayane, que deveria estar fazendo as coisas dela, ela falou assim, escuta aqui, Luana, vai ficar no telefone? Termina teu trabalho, vai trabalhar. E eu fiquei tipo, Aí eu respondi pra ela, olha, o que a Wanda me passou eu já terminei. Obrigada pela preocupação. E aí ela falou, então pega minhas coisas aqui. E me deu as coisas dela pra fazer. Tudo bem, fiz, né? Tudo bem. Gente, tinha coisas que aconteciam de tipo de comida. Tinha, como eu falei, eu ia comprar café da manhã. Eu sempre gostei de comer, gente. Eu amo comer. Então, gente, sempre essas pessoas que não gostam de me pegar no meu pé falando, nossa, vai comer mais? Mas vai engordar, vai ficar gorda, hein? Coisas assim, e tipo, gente, mano, cuida da sua vida, tutururu, que eu cuido da minha, sabe? Tipo, comia mesmo, paz. Tanto quando eu levava meu café da manhã, tipo, eu levava coisas saudáveis, às vezes eu levava uma fruta, tipo, com um chocolatinho. E, gente, a Larissa, que não gostava de mim, gente, ela pegava muito no meu pé. Então, tipo, ela falava assim, nossa, vai ficar comendo isso, tu deve ter uma saúde muito ruim, não sei o que que tem, sabe? Tipo, querer criar alguma coisa, que não tinha necessidade, sabe? Não tinha necessidade, enfim, é a vida, vou dizer o quê, eu não dava bola, mas encheu meu saco, sabe? A vibe até lá dentro era bem pesada, de tipo, tinha flor lá,
de um dia pro outro a flor morria. Tipo, literalmente, ganhou a flor hoje e amanhã ela tava morta, sabe? Era muito louco, gente. Eu acredito nas energias. Aí a gente entrando aqui só pra vocês entenderem, assim, como eu era também um pouco excluída, né? As minhas palavras lá dentro, elas não tinham validade. Então, tipo, eu escutei muitos absurdos, gente, com falta de respeito. Enfim, umas coisas de falta de informação mesmo, assim, que sabe, tipo, poxa... se tu se informasse um pouquinho, tu saberia que tá falando de coisas bobas, tá, gente? Coisas super bobas. Eu ficava quieta na minha porque eu queria paz, né? Então eu deixava falar, entrava pra um lado, saía pelo outro. Mas quando eu tentava ajudar, eu não era validada. Então, um exemplo clássico disso que acontecia era, tipo, teve uma que respondeu, que comentou que tava com dor de garganta. Era inverno, né? Então aqui é frio. E aí eu falei assim, talvez tu não, sei lá, fez algum exercício, expirou muito pela boca, talvez dormindo, alguma coisa, pode ter machucado tua garganta e tu pode estar com dor. Aí a Tayane, que não gostava de mim, ela dava risada e falava, nossa, tu só tem 17 anos, quem tu acha, sabe, que tu sabe alguma coisa, se um médico te escuta falar isso, nossa, que absurdo, não sei o que tem. E eu ficava tipo, sabe, aí tinha gente que eu gostava bastante, assim, que era a Camila, a Wanda, elas se botavam na frente pra, tipo, me proteger e tal. Sempre fui muito feliz. Elas, tipo, validaram o que eu tô falando. Tipo, não, o que a Luana tá falando faz sentido sim. E elas ficarem, tipo, cala a boca, porque, gente, com licença. Outro exemplo também é que, assim, elas tinham não é um ritual, assim, que elas sempre faziam no aniversário de cada uma. Era o aniversário dela, trazia comida que a gente comia no café da manhã e as meninas se juntavam pra juntar uma quantia pra dar de presente pra ela. E eu tava muito animada, porque eu sempre me doei bastante, eu tinha um carinho, mesmo com tudo que acontecia, eu sempre tinha um carinho, sempre respeitei, joguei muito amor. Então eu queria também fazer parte disso, desse ritual, sabe, me sentir parte do grupo. E aí, no meu aniversário, gente, né, ia fazer 18 anos, tinha 17, eu até comentei com a minha mãe, falei assim, mãe, queria levar um bolo pra elas e tal, minha mãe fez super querida, me apoiou, fez eu levar, eu avisei pra elas uma semana antes que eu ia fazer sim, porque, né, gente, eu tinha 17 anos, eu não tinha dinheiro pra trazer comida pra todo mundo, assim, então eu fiz um bolo que a gente já comemora, bate parabéns e tal, né, 18 anos, gente, maioridade, levei lá meu bolo, todo mundo comeu, todo mundo amou, né, não sei o que tem. E aí depois não teve, tipo, mais nada, sabe? O pessoal, feliz aniversário, né? Não sei o que, não teve mais nada. Quando eu tava prestes a ir embora, veio uma e falou assim, Luana, ficou meio que em cima, teve um pessoal que não conseguiu te ajudar e tal, mas tá aqui, tipo, envelopezinho com dinheiro, né? E tipo, tudo bem, sabe? Eu tava um pouquinho esperando, que eu também queria, né, gente? Não ganhava quase nada, tava animada de ganhar uma coisinha. Eu abri, tipo, tinha, vamos supor, elas davam, tipo, sei lá, R$100, no meu, tipo, tinha 15. Sabe? E nisso eu fiquei tipo, poxa, aí eu vi que todo mundo meio que não olhou pra mim, não falou nada, eu agradeci. Só que nisso eu fiquei um pouco excluída de tipo, poxa, as pessoas, sei lá, não quiseram se juntar pra fazer uma coisa por mim, assim, sabe? No meu aniversário. Eu fiquei um pouco chateada, mas vida que segue, seguiu. Fiz 18 anos e como tinha sido prometido, não sei se eu falei, mas a fulana, que era a dona do laboratório, falou que quando eu fizesse 18 anos eu ia assinar carteira. E eu tinha mandado fazer, fui fazer minha carteira. Aí mandei uma mensagem pra fulana, que era uma das donas, falei, olha, fiz 18 anos, né? Já tenho minha carteira, me avisa quando eu posso, como é que a gente vai fazer pra assinar, não sei o que tem. E ela me respondeu, a fulana, falando, Luana, muito obrigada pelo teu tempo lá no laboratório, mas não vai rolar, a gente não vai assinar, mas a gente fica muito feliz pelo tempo que tu ficou lá. Aí eu até comentei pra minha mãe, eu lembro que, tipo assim, a gente finge surpresa, né, gente? Nem parece que isso acontece com frequência, com um monte de gente, né? Tipo, ok. E aí eu tinha ficado um pouco chateada, falei, putz, né? Só que daí no outro dia ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Luana, olha, a gente conversou lá com as meninas querem sim, falaram que tu tá trabalhando bastante, tá ajudando muito elas fazendo um monte de coisa, que eu tinha virado um faz tudo, até o trabalho delas e tal, né, então tava muito legal. Mas enfim, ela falou, a gente vai assinar sim. E assinei a carteira, só que a partir daí, gente, é tudo ladeira abaixo. Entendeu? Porque, ok, assinei a carteira, teve até uma reunião com aquela que era superior de todas as matrizes, sabe? Ela falou, olha, a gente vai Luana fixa agora, a gente assinou a carteira dela, a gente vai ver o uniforme pra ela, a gente vai ver de pegar uma cadeira, né? Que eu ainda não tinha cadeira nem mesa. Coisas pra ela ficar ali direitinho e tal, né? Eu já até tinha aprendido a fazer um monte de coisa, já fazia um monte de coisa da parte de faturamento mesmo. Só que daí, tinha gente que já não gostava de mim e não ficou feliz de eu estar lá, porque eu fazia um trabalho bom e aí aquele negócio de tipo, sabe, pessoas amargas
E aí, o que acontece, gente? Naquela época, eu tava aprendendo, eu tava tendo curiosidades, assim, de descobrir coisas mais na internet mesmo. Eu sempre ajudei muitas coisas com ela, porque eu entendia. Elas não entendiam quase nada em relação, tipo, à informática, coisas assim. Era sempre eu que ajudava. E eu tive umas experiências em casa em relação a DNS e tal, e aí eu comecei a pesquisar sobre isso, enfim. E eu expliquei pra elas como é que funcionava o bloqueio, porque elas sempre me perguntavam, ai, Luana, como é que funciona o bloqueio de internet, né? Tem como liberar isso e tal. E eu falava, tipo, tem, mas é bem complexo, assim. Mas expliquei que era em relação a DNS, servidor e blá, 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 blá. Nunca falei que eu iria liberar pra elas, nem nada do tipo. Mas as pessoas que não gostavam de mim, Tayane, inventava horrores, que eu tava tentando liberar a internet pra todo mundo e não sei o que tem e blá, 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 blá. E aí, meio que juntou, né? Tipo assim, gente, isso tudo em um mês, tá? Um monte de coisa. Além de tudo que eu tava passando, né? Teve um certo dia que eu fiquei muito curiosa. E aí eu trouxe, totalmente culpa minha, não tinha que ter feito nada disso. Tava curiosa pra entender como é que funcionava as coisas lá, porque eu já tinha explicado, tava estudando e eu queria ver, de fato. Mas eu não ia mexer em nada, não ia tentar fazer nada, mas eu queria ver. Teve um dia que eu tinha terminado meu trabalho, então, minha superior tinha ido para o horário do almoço. Só que ali nessa matriz tinha uma pessoa, que a gente vai chamar de Sandra, e ela cuidava de tudo, ela que mandava lá em todo mundo. E aí eu fui até ela e eu perguntei para ela se eu poderia olhar em alguns computadores para ver como é que era. Expliquei que eu tava estudando isso em casa e mostrei para ela, fiz no computador dela para ela ver o que eu iria fazer, e ela aprovou. E aí, gente, que prepara! Aí, olhei no computador da minha superior, que era onde que eu ficava sentada, né? Tipo, quando o pessoal ia almoçar, eu tinha uma mesa daí, de fato, né? E aí, depois eu fui no computador da outra novata, que ela já tava ali, tinha um tempinho, mas ela era nova e ela tava almoçando. Ela tinha me pedido pra almoçar mais cedo. Foi olhar no computador dela. Aí, eu não sei se a Tayane mandou mensagem pra ela, como é que foi, mas a Larissa, ela veio super puta, caminhando assim, me xingando e falando que eu tinha que sair do computador dela, que não era pra eu ficar no computador dela. E eu levei um susto, o teclado era muito perto, eu tava com o negócio do DNS aberto e eu fiquei em choque. E aí eu esbarrei no teclado e acabou saindo um número do DNS e a internet caiu. E nisso, gente, eu falei, meu Deus do céu, pronto, agora eu vou escutar, né? O que eu não tinha escutado, eu vou escutar. E aí começou, gente, todo mundo chegou, todo mundo falando, tu não pode fazer isso não pode fazer isso, é errado, não sei o que tem. E eu fiquei tipo, gente, calma, não foi nada demais. Só que elas não entendiam, eram leigas no assunto, então elas não entendiam. Liguei pro negócio da internet, eles resolveram, a Camila até me mandou uma mensagem pra me tranquilizar, falando, Luana, a internet no computador da fulana, né, ali da coisa, da coleguinha já tá funcionando, tá tudo funcionando normal, não te estressa, tá tudo bem. Beleza, fui, né, bem feliz, comecei outro dia bem feliz, esperando que o assunto tinha morrido. Só que no programa delas que elas usavam, tinha uma tecla que fazia alguma coisa, não tava funcionando essa tecla. E aí elas começaram a jogar um monte de indireta pra mim, como se fosse minha culpa, o que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim, não estava funcionando. Então a culpa era minha. E aí eu nem dei bola, entrava por um lado, saía pelo outro, tava de boa, tranquila na minha. Só que nesse dia a gente tinha um almoço. Fui convidada pra ficar nesse almoço, e aí veio uma outra doutora, que era outra dona também nesse almoço, a gente almoçou, e no final ela virou e falou assim, eu quero falar com o pessoal ali do faturamento, vamos ali na sala? E eu já sabia que ia vir pra mim, né? Ia sobrar pra mim, mas eu tava calma, tava de boa. Que aí que começa a explosão, né? A treta do rolê, porque, enfim, a gente sentou todo mundo lá e ela já começou falando. Eu quero saber quem que tava mexendo nos computadores ontem. E eu nunca tive problema de assumir as cagadas ou qualquer coisa que eu faço. Então eu levantei a mão e falei assim, olha, fui eu, mas eu posso te mostrar o que eu tava fazendo. Esse problema que aconteceu hoje não tem nada a ver com o que eu fiz, eu posso te mostrar. A gente pode tirar dúvida com alguém que entende pra te explicar. Ela já não deixou mais eu falar, ela me cortou, ela falou, tu não pode fazer isso. Ela começou a gritar, tu não pode fazer isso, se a gente perde as coisas aqui, perde tudo, não sei o que tem. E eu, tipo, entendendo o lado dela, né, tipo, eu concordando, entendo realmente, a gente não tinha que ter feito nada, mas enfim, gritou comigo, falou que não podia, vocês aqui não pode fazer também, não sei o que tem, ninguém aqui pode fazer. E aí, nisso dessa gritação, gente, eu já tava com vontade de chorar, então tava segurando o choro, eu só tava concordando, tipo, esperando acabar, que eu só queria ir embora. E aí, aquela que não gostava de mim, a Tayane, ela apontou o dedo na minha cara e ela começou, porque essa daqui não faz nada aqui dentro, ela não ajuda ninguém, ela não trabalha, ela só fica no celular,
celular, ela fica tentando liberar a internet pra todo mundo, porque ela acha que manda aqui dentro, não sei o que que tem. E eu fiquei muito chocada, porque eu nunca esperei, tipo, sabe, um tanto de ódio pra mim, pra eu, que nunca tinha feito nada pra ela nem pra ninguém. Eu sempre fui a planta do negócio, sabe, de boa, na paz, sabe. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito mal com isso. A minha superior até se intrometeu e falou, não, a Luana aqui dentro, ela trabalha direitinho, ela trabalha muito bem, inclusive, ela respeita, ela escuta todo mundo, ela nunca retrucou ninguém, e ela, mas ela não adianta, ela tem que sair, e ela continuou. E nisso a doutora, enfim, terminou lá, a Tayane ainda falou, não quero que tu encoste no meu computador, não sei o que que tem, e ela continuou. E nisso, quando a doutora saiu, eu falei, tipo, eu só, né, tipo, tchau, gente, fui embora. E nisso, gente, eu tava segurando muito choro, eu só queria chorar. Minha mãe tinha ido me buscar, e aí a minha mãe, né, queria fazer umas outras coisas, mas eu só queria ir pra casa, chorar, eu não queria contar pra minha mãe o que tinha acontecido, não sei, naquela hora eu não queria contar pra ela o que tinha acontecido, sabe? Fiquei quietinha, assim, cheguei em casa, a gente foi pro banheiro chorar, chorei horrores, chorei muito, eu me senti muito mal, porque assim, eu escutei muita coisa, fui totalmente, assim, bem humilhada mesmo, sabe? Então, eu fiquei muito chateada, até a Camila, muito querida, me mandou mensagem, perguntando se eu tava bem, que ela queria ter, enfim, se intrometido, ela só queria perguntar se eu tava bem, eu falei que, tipo, tava tudo certo. No outro dia, minha superior, ela veio conversar comigo pra entender, porque ela não tinha entendido, ninguém procurou ela pra falar primeiro, né, então passaram por cima dela, e eu expliquei pra ela, ela falou assim, ai, nossa, realmente, acho que faltou comunicação ali, fica tranquila, eu vou falar com a doutora, mas não adiantou, gente. No outro, era sexta-feira, quando a gente conversou, na segunda-feira fui chamada na sala do RH com aquela que cuidava de todas as matrizes. E aí elas falaram, ai, a gente agradece muito, Luana, o teu trabalho, mas assim, sabe que a economia tá difícil, a gente tá num momento difícil do país, e a gente agradece os trabalhos, mas tu tá despedida, tá bom? E nisso eu fiquei tipo, ai, nossa, não, mas desculpa, deixa que eu falo com a doutora explicar, né? Porque ninguém deixou eu explicar, falar, ninguém me deu esse momento de falar. Ela falou assim, não adianta, realmente tá despedido, agora só assina aqui, tu pode ficar aqui até o final do dia, tu pode ir embora agora, tu não vai precisar completar o mês, tá? Eu fiquei tipo, tá, né, eu assinei, e nisso também, gente, eu queria chorar, eu queria ir embora, mas eu também queria me despedir das meninas que eu gostava, então eu mandei uma mensagem pra mãe falando, mãe, fui despedida. A minha mãe, ela respondeu perguntando, quer que eu vá te buscar? Eu falei, não, eu quero me despedir delas, vem no horário, pode vir no horário normal, enfim, fiquei lá. E nisso, gente, eu voltei quieta, eu tava assim, olha, só querendo chorar, mas eu não queria que as pessoas que não gostassem me chorando, então eu segurei o choro. A minha superiora, a Wanda, ela percebeu, porque eu ficava do lado dela, gente, ela era muito querida, eu considerava ela uma mãe pra mim ali dentro, e ela escreveu um bilhetinho pra mim perguntando se eu tava bem. E eu respondi no bilhetinho falando que eu não tava bem, que eu tinha sido despedida, mas que eu queria me despedir delas. E ela falou assim, fica aí, não vai embora. Ela escreveu, né, fica, não vai embora, a gente vai trocar os horários de almoço e aí a gente conversa. E foi isso. Aí, ao invés delas saírem 11h30, as que não gostavam de mim, ela mandou embora pra hora do almoço e ficou só o pessoal que gostava de mim, enfim, que era querido. E nisso elas perguntaram, como assim? Não, elas falaram, não traz a carteira, não traz não, se faz de louca, a gente não vai deixar de ser despedida, não faz sentido, não sei o que tem. Porque esse problema que tinha acontecido não foi a primeira vez, já tinha acontecido várias vezes. Então, tipo, o pessoal ali que tinha um pouquinho de noção sabia que o que eu tinha feito não tinha nada a ver, sabe? Então, só que eu falei, não, gente, tá de boa. Fui embora, e aí depois eu tive que ir lá, né? E nisso eu recebi muitos olhares, tipo, me julgando, sabe? Inclusive, quando eu fui, enfim, né, pegar todas as informações lá, eu tive que escutar, tipo assim, ai, olha, espero que tu tenha aprendido, porque não pode fazer esse tipo de coisa, não pode mexer, não sei o que tem. O que eu entendo, eu concordo, só que eles estavam falando que realmente a culpa era minha, sem entender nada. Então, eu fui muito julgada. Até outras vezes que eu tive que voltar lá, porque inclusive, gente, né, eu fiquei um mês só com a carteira assinada, o resto, todos os outros meses eu trabalhei e né, sem carteira e tal. E, gente, quando eu assinei a carteira, continuou os R$500, tá? Só pra deixar claro, continuou os R$500, tá? Enfim, eu fui lá e fui pedir uma carta de recomendação, porque eu tava full, né? Fiquei um mês só com a carteira assinada. E me recomendaram só um mês. Porque eles não podiam contar que eu trabalhei lá sem carteira assinada, né? Olha o probleminha. E não me adiantou de nada, eu fiquei muito chateada. Ninguém teve a coragem de tipo, não, Ana, olha, eu confirmo que tu trabalhou aqui porque ninguém queria problema, né? Eles me ferraram bastante. Outras vezes que eu tive que ir
lá, enfim, porque elas compraram o bolo da minha mãe e tal. Sabe aquele negócio quando tu entra, tinha um carinho enorme por muitas pessoas, mas tu sente que tu não é bem-vinda? Ou bem-vindo, sabe? Bem-vinde. Eu realmente não me sentia assim, sabe? Então, eu nunca mais voltei. Eu não tenho contato mais com ninguém, mas tenho um carinho enorme por um monte de gente. E foi isso, gente. Tentei resumir. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se vocês tiveram já uma experiência. Tem muitos mais detalhes que eu deixei um pouco de fora pra tentar encurtar um pouquinho. Mas, gente, essa foi a vez aí que eu fui humilhada, entendeu? Despedida e o rolê do primeiro emprego. Até a próxima!